Então, eu vivi algo que um pai nunca deveria ter que explicar. Um policial falso apontou uma arma carregada para o meu filho de 10 anos. Por quê? Por causa de um brinquedo. Eles acharam que mostrar uma placa de policial resolveria tudo. Mas, o que realmente fizeram foi escolher o pai errado para mexer. Deixe-me voltar ao começo. Antes de começar, me diga de onde você está ouvindo. Nós nos mudamos para cá buscando paz. Jardins amplos, cercas brancas e vizinhos que acenavam com todos os dedos. Por 7 dias, eu realmente acreditei nisso. Achei que tinha encontrado um daqueles contos de fadas imobiliários. Comunidade charmosa, boas escolas, pouca drama. Eu até fiz um churrasco na segunda noite como se estivesse consagrando o lugar. Então Karen abriu a boca. Ela não se apresentou. Ela fez uma correção. Normalmente estacionamos de frente, não de lado. Foi assim que ela começou, não com um bem-vindo ao bairro ou oi, eu sou a Karen. Não, apenas um bilhete verbal de estacionamento entregue com um sorriso sarcástico e uma prancheta. Eu apenas acenei educadamente, fechei a garagem e a adicionei à minha lista mental chamada Pessoas que vou superar só por orgulho. Karen caminhava como uma monitora do corredor, passos rápidos, queixo levantado, prancheta agarrada como se fosse um pergaminho medieval. Ela era a encarnação do homem de ferro do bairro, e se eu tivesse alguma dúvida sobre isso, ela foi assassinada quando a primeira carta apareceu. Uma carta dobrada e colada na porta como se tivesse vergonha de si mesma. Seu lar foi observado realizando atividades ruidosas e perturbadoras ao ar livre. Este é o seu aviso oficial de cortesia do HOA. Cortesia, né? Há algo poético em ameaçar alguém com multas e chamá-las de amigáveis. Agora, deixe-me apresentar o verdadeiro MVP dessa história. Meu filho Jack. 10 anos, puro problema em forma humana. Magro como um palito de pretzel, alimentado inteiramente por açúcar e imaginação. Ele não anda, ele dispara. Uma vez, ele amarrou uma GoPro em um esquilo, e isso foi numa terça-feira. Ele fez um lança-chamas com um spray de aerossol e um isqueiro de churrasqueira, e isso foi num domingo. O garoto é um gênio criativo com a atenção de um vídeo do TikTok. Sim, Karen o odiava instantaneamente. O primeiro relatório dela. Criança sem supervisão. Ele estava no quintal com um Capri Sun e uma pistola d'água. Eu disse a ela que ele estava apenas se divertindo. Ela me disse que havia padrões na comunidade. Legal. Então veio a multa de $50. Violação. Uso recreativo inadequado do espaço ao ar livre. Tradução. Jack tinha feito um lançador de foguetes de papelão que disparava marshmallows e acidentalmente lançou um direto para o banho de pássaros de Karen. Honestamente, eu deveria ter multado ela por ter o banho de pássaros mais agressivamente. Colocado do mundo. As coisas escalaram rápido. Na semana seguinte, 2 caras com jaquetas de vento azuis apareceram, dando uma olhada. As identificações deles pareciam algo impresso na loja de papelaria. Um deles usava luvas táticas. Para quê? Podar arbustos em alta velocidade? Eles não disseram quem os enviou, mas Karen estava observando da casa dela, como se estivesse transmitindo uma emboscada ao vivo. Um deles disse, abrindo um caderno, seu jardim tem uma estrutura reportada que viola as diretrizes de paisagismo. Do HOA. Você quer dizer a fortaleza de caixas? Perguntei. Caixas reforçadas de papelão, ele explicou. Obstrui a linha de visão da rua. De que, eu me perguntei. Jack estava no meio de construir um bunker de lama com alguns canos de PVC e uma torre Nerf. A estrutura era formada por 4 caixas da Amazon, presas com fita adesiva em um carrinho. Ele a chamava de Defender 5000, eu chamava de terça-feira. Eles saíram tirando mais fotos do que o necessário e sem respostas. Naquela noite, instalei 2 novas câmeras de movimento, e às 2h13 da manhã, a tela se acendeu. 2 figuras, lanternas, as mesmas jaquetas de vento. Um se agachou perto, do meu rolo de mangueira, e o outro se aproximou da janela da nossa garagem, não espiando, mas gravando. A luz vermelha do celular dele piscou. Depois ele passou lentamente pela frente da casa, como se estivesse fazendo um inventário. Eu não respirei, apenas observei. Então,
O mais alto se aproximou da bicicleta de Jack. Ele a pegou, examinou os raios e depois a colocou de volta. Ele não estava inspecionando, ele estava fazendo uma vigilância. Isso não era HOA, isso era premeditação. Eu baixei o vídeo e não consegui dormir. Não porque estava com medo, mas porque estava furioso. Eu sabia que isso não tinha acabado. Na manhã seguinte, Karen voltou como uma vilã em uma novela. A mesma roupa, a mesma energia arrogante, mas agora ela tinha uma pasta sob o braço, grande o suficiente para engasgar um rinoceronte. Esta é sua terceira infração. Documentada, ela disse, abrindo a pasta. Do quê? Perguntei. Jack estava ao meu lado com um pop-tart e uma espada de espuma. Negligência parental, barulho não regulamentado, estruturas recreativas não autorizadas. Você quer dizer o escorregador de água e o canhão de marshmallow? Eles obstruem a visibilidade da garagem. Devo começar a cobrar por essa vista? Karen não se moveu. Ela bateu com a pasta e disse: mais uma infração e vamos escalar para uma ação formal. Como os seguranças de shopping que estavam espiando meu quadro de fusíveis na noite passada, respondi. Isso foi uma inspeção de rotina. Às 2 horas da manhã. Algumas violações são melhor verificadas sob pouca luz. Jack olhou para mim. Eu fiz algo de errado? Perguntou ele. Me agachei ao lado dele e disse: não, amigo. Você só existe de forma mais barulhenta do que ela. Gostaria. Isso não é crime. Ele não sorriu, não saiu para brincar naquele dia. E isso me irritou mais do que qualquer multa. Quando Karen se virou para ir embora, ela fez uma pausa e se inclinou para falar bem perto de mim. Você acha que isso é sobre seu filho? Não é. É sobre manter esse lugar limpo. Ela sorriu. Se você não conseguir controlá-lo, nós vamos. E então ela virou as costas e saiu, como se tivesse acabado de lançar uma frase de efeito ao invés de uma ameaça. Eu fiquei ali, na varanda, o coração acelerado, os dedos tremendo. Não com medo, mas cansado. Isso não era sobre manutenção do jardim, não era sobre balões de água ou fortalezas de caixa. Isso era sobre controle. E Karen acabava de declarar guerra. Please review this section and let me know if it looks good. Once you approve it, I'll continue with the next part. E na próxima vez que alguém apareceu, eles não bateram na porta, não mediram o gramado, não tiraram fotos. Eles apontaram uma arma para o meu filho. Você já viu um cara andando pela sua garagem com tanta autoridade falsa que você consegue ouvir o som do ego dele arrastando atrás dele? Esse era Daniel. Já haviam se passado 3 dias tranquilos, desde a ameaça de nós vamos controlar ele, e como um tolo, eu pensei que talvez ela finalmente tivesse desistido. Não. Ela apenas havia atualizado suas táticas, de prancheta para cosplay. Eu estava na garagem ajustando o conjunto de peças quebradas de Jack quando ouvi. O som pesado de botas de combate no concreto. Não tênis, não mocassins, botas. Como se esse cara tivesse acabado de sair de uma missão em Fallujah. Em vez de fazer inspeções de jardim, ele não bateu, não disse olá. Apenas ficou parado na beirada da garagem, me encarando, com óculos escuros, mesmo sendo apenas 9 horas da manhã. Meu cachorro foi o primeiro a rosnar. Foi assim que eu soube que teríamos problemas. Senhor, preciso de uma palavra, disse ele, com a postura de policial barato, a mão perto do cinto, o queixo levantado, como se estivesse prestes a dar uma lição de moral. A placa na jaqueta dele dizia: Patrulha HOA, Unidade de Risco e Resposta, o que eu acho que é o equivalente de HOA para cara que assiste filmes demais de Jason Statham. Você é o proprietário? Ele perguntou. Não, sou o cara que entra em garagem sem camisa para consertar as bicicletas dos outros, respondi. Recebemos denúncias de atividades perigosas envolvendo um menor nesta propriedade. Deixe-me adivinhar. Código vermelho, balões d'água? Eu disse. Senhor, preciso que leve isso a sério. Oh, eu estou levando a sério. Eu só estou me perguntando se você imprimiu essa placa na Quincos ou se apenas coloriu ela. Sozinho, respondi. Isso não foi bem recebido. Ele se inflou como um bombeiro rejeitado. Isso é uma citação formal. Projetos perigosos lançados de propriedade privada.
Deixe-me adivinhar, o canhão de marshmallow de novo? Eu disse. Violações repetidas fizeram sua casa subir para o status de risco nível 2. Status nível 2? O que somos, um lobby de Call of Duty? Eu respondi. Daniel me entregou uma multa impressa de $250. Violação. Lançamento inadequado de projéteis. Eu olhei para ela como se tivesse insultado minha inteligência pessoalmente. Então, olhei para Daniel, que estava de pé em frente a mim, e vi Karen do outro lado da rua, segurando o celular, sorrindo como se estivesse assistindo um episódio ao vivo de Vizinhos com Poder, versão Tripulação de Controle. Daniel andou embora com a rigidez de um homem que se leva muito a sério, mas não leva sua autoridade a sério o suficiente. Eu pensei, ok, ele é um problema, mas talvez seja só isso. Spoiler, não era. No dia seguinte, ele voltou. Não bateu na porta, não ligou. Apenas entrou no meu quintal como se tivesse sido nomeado pelo próprio Satanás. Jack estava agachado perto da caixa de areia, construindo um caminho de dominós de Hot Wheels. Daniel ficou parado sobre ele, com as mãos na cintura, os olhos vasculhando, como se Jack estivesse construindo uma bomba de fumaça. Filho, ele disse, afaste-se do dispositivo. Jack olhou para ele, como se tivesse sido pego com uma caixa de fósforos acesa em um armazém de fogos de artifício. Cheguei lá em segundos. Ei, o que diabos você pensa que está fazendo? Senhor, isso é uma inspeção de segurança ativa. Esse dispositivo é uma rampa de brinquedo. Recebemos relatos de impactos altos e destroços voando. Oh, Deus! Que tal prender um garoto de 10 anos construindo um loop de Hot Wheels? Por que você não o prende por terrorismo com Lego, então? Daniel não piscou. Seu filho repetidamente colocou esta comunidade em risco. Você diz isso como se ele estivesse lançando mísseis. Ele está lançando carros de brinquedo Matchbox. E ainda assim, isso é considerado testes não autorizados de materiais cinéticos, de acordo com as diretrizes do AOA. Eu dei um passo mais perto. Se você se aproximar do meu filho de novo sem mim presente, teremos uma conversa diferente. Uma conversa que vai terminar com verdadeiros distintivos aparecendo. Daniel me encarou diretamente nos olhos. Eu vou onde está a violação, ele respondeu. Ele se afastou e Jack não disse uma palavra. Apenas pegou seus brinquedos e foi para dentro. Naquela noite revisei as imagens das câmeras. Eu desejaria não ter feito isso. Às 1h36 da madrugada, Daniel caminhava pela calçada, lentamente, deliberadamente, sem lanterna. Karen estava parada perto da lâmpada de rua, de braços cruzados. Ele parou perto da minha caixa de correio. Tirou um pequeno caderno, escreveu algo e então olhou diretamente para a câmera e sorriu. Eu não consegui dormir. No dia seguinte, Jack desconectou um de seus próprios projetos. O que você está fazendo? Perguntei. Nada. Ele respondeu, com os olhos fixos no monitor. Ele estava desmontando o Turbotank 9000, uma obra-prima da engenharia Nerf. Eu não acho que deveria ter isso fora. Ele murmurou. Por quê? Porque eu posso me meter em problemas. Ele não disse o nome de Daniel. Ele não precisava. A essa altura, Daniel não era o único patrulhando. A força de conformidade de Karen aumentou. Eram caras diferentes, mas com as mesmas identificações. Falsas. Um deles ficou na calçada, medindo a distância entre nossos arbustos e a guia da rua. Vocês já mediram a vida de vocês com esse tipo de precisão? Perguntei. O cara não respondeu. Ele apenas apontou para um novo aviso de multa. Colado na nossa porta. Violação. Cobertura excessiva de sombra. A árvore no nosso quintal supostamente estava fazendo sombra na garagem de Karen nas primeiras horas da manhã. Eu gostaria que fosse uma piada. Jack parou de sair para brincar. Ele ficava olhando pela cortina, observava a garagem e depois balançava a cabeça e voltava para dentro. Um dia eu o encontrei desenhando figuras de palito. Daniel, Karen e um grande X vermelho sobre nossa casa. Meu estômago afundou. Você está bem? Perguntei. Eles não gostam da gente, ele respondeu. Eles têm medo de como você é inteligente, eu disse. Eu não quero mais ser inteligente. Eu caminhei até o jardim e gritei para o ar, sem me importar com quem ouvia.
Então fiz a ligação. Não para o ROA, nem para a polícia, mas para o meu irmão. Temos uma situação grave. Ele está se passando por policial, seguindo o Jack. Aparece quando quer. Você quer que eu vá aí? Não, eu quero que você acabe com ele legalmente. Me arrume um nome. 2 horas depois, eu tinha o nome real de Daniel. Nenhum registro de força policial, nenhuma licença de segurança, mas 2 processos anteriores de falsificação de autoridade, ambos misteriosamente descartados. Karen contratou um homem com uma placa falsa e um rancor real, e ele havia se fixado no meu filho de 10 anos, então as coisas pioraram. Daniel voltou, mas não com uma prancheta nem com uma citação. Ele ficou na entrada da garagem, parado, observando a casa. Eu saí de casa à procura de algo para fazer, mas ele não respondeu. Ele olhava para Jack pela janela da frente, com o punho apertado tão forte que minhas palmas começaram a formigar. Saia, eu disse. Nada. Só um aceno lento com a cabeça. E ele virou e foi embora. Mas da próxima vez que ele voltasse, ele não estava só observando. Ele estava armado, e meu filho estava no ponto de mira dele. Era uma quinta-feira. Eu só me lembro disso porque Jack acabara de arrasar no teste de ortografia e me pediu se poderia explodir algo para comemorar. Suas palavras exatas. Nós chegamos a um acordo. Uma emboscada no quintal, sem barulho, sem projéteis, acima da altura regulamentada do HOA, apenas dardos de espuma, uma rampa feita de madeira e arrependimento. E um caminhão controlado remotamente que foi modificado. Para buzinar como um ganso. Pela primeira vez em semanas, ele estava rindo. Uma risada verdadeira, aquela risada profunda que só acontece quando seu filho esquece que o mundo está se fechando sobre ele. E por 10 minutos, eu me deixei acreditar que tudo tinha acabado. Então, Daniel apareceu. Não bateu na porta, não deu aviso. Só o som repentino de botas batendo no concreto. Rápido, raivoso, errado. Eu saí na varanda e congelei. Daniel não estava andando dessa vez. Ele estava correndo, respirando pesado, focado. E na mão dele, não uma prancheta, não uma citação, não uma lanterna. Algo preto, pesado, familiar. Ele estava segurando uma arma, não presa, não segura. Apenas exposta, carregada como se tivesse uma missão a cumprir. E a segunda que eu vi isso, algo dentro de mim estourou, frio. Era uma arma. Não estava na cintura, não estava escondida. Estava ali, ao lado, carregada, com a intenção de ser usada. Jack viu ele antes de eu conseguir dizer qualquer coisa. A risada dele morreu na garganta. Ele não gritou. Ele não se moveu. Daniel levantou a arma. "Criança!" ele gritou. "Coloque isso no chão." Jack não se moveu. "Coloque no chão." A coisa em questão? Um controle Nerf preto com 2 joysticks e um LED vermelho piscando como um brinquedo da Walmart. Daniel viu uma ameaça. Eu vi meu filho descalço na calçada, confuso, pequeno. Tão pequeno e paralisado. Eu me movi. Não me lembro de atravessar o gramado. Eu lembro de correr, mas meus pés não tocaram o chão. Em um segundo, eu estava na varanda. No próximo, eu estava entre Daniel e Jack, com os braços abertos como asas. "Baixe essa arma!" eu gritei. Daniel se mexeu, mas não largou a arma. Eu falei: "Baixe essa arma." "Esse dispositivo foi reportado como de grau de vigilância", ele disse. "É um brinquedo, seu psicopata." O tempo não parou. Ele simplesmente desacelerou. Jack não se moveu. Ele ficou atrás de mim, ainda segurando o controle como se fosse o que o protegeria. Seus ombros estavam tremendo, mas ele estava completamente em silêncio. E isso me assustou mais do que a arma. Ele ignorou um comando direto. Daniel explodiu. "Ele tem 10 anos. O HOA emitiu uma diretriz de restrição. Você não é a lei. Você é uma infração ambulante com uma placa colada." Daniel piscou. Foi a primeira rachadura na armadura dele. Eu me virei ligeiramente, não o suficiente para tirar os olhos de Daniel, mas o suficiente para ver Jack. "Jack, está tudo bem. Estou aqui", eu disse. "Ele tem uma arma." Jack sussurrou. "Eu sei. Você fez algo de errado?" Ele deu um passo para trás. 2. Seus braços travaram ao lado do corpo,
como se ele não soubesse o que fazer com eles. Sua respiração ficou presa como se alguém tivesse puxado a tomada. Não gritou. Não fez nenhum som. Apenas aqueles olhos grandes e úmidos, olhando para mim como se eu nem estivesse lá. Não, amigo. Minha voz quebrou. Você só brincou no lugar errado. Daniel deu um passo à frente. O cano se mexeu. Eu senti Jack se pressionando contra minhas costas, como se estivesse tentando se esconder em mim. E antes que eu pudesse levantar o braço para proteger ele, mesmo que não fosse capaz de parar uma bala, eu ouvi as sirenes. Uma viatura, depois outra, depois duas SUVs pretas que nem fizeram questão de desacelerar. Elas chegaram com tudo. Luzes, piscando, pneus gritando. Daniel se virou, seu corpo se tendeu. A mão dele tremia. As portas se abriram e os verdadeiros oficiais saíram. E à frente de tudo, meu irmão, com o distintivo de xerife brilhando, os olhos fixos em Daniel como... Se ele já soubesse o que ele tinha feito, ele não gritou, não puxou a arma. Ele apenas caminhou até Daniel e disse: "Solte a arma." Daniel hesitou, como se ainda acreditasse que existia um universo onde ele estava no controle. "Isso é uma operação autorizada", ele gritou. "Você está se passando por um oficial e apontando uma arma carregada para uma criança. Eu tenho jurisdição. Você tem 5 segundos." Daniel largou a arma com força. Antes que ela tocasse o chão, 2 oficiais o derrubaram, tirando o ar dele. Jack se desabou contra mim. Eu o abracei, como se minhas mãos fossem o único lugar seguro. No mundo, Daniel estava gritando: "Isso é uma armação. Isso é um golpe. Você vai ser acusado de 30 crimes até o final da hora", disse um dos oficiais enquanto ele colocava as algemas em Daniel. Karen já estava filmando, de pé na varanda, calma, sorrindo. Eu caminhei até ela. Não rápido, apenas de forma constante, como se quisesse que ela sentisse cada passo do que ela havia criado. Ela não se mexeu, não abaixou o celular. "Ele escalou a situação", ela disse. "Ele está instável", eu respondi. Eu achei que estávamos criando uma comunidade mais segura, apontando uma arma para uma criança. "Você não me ouviu", ela respondeu. Então eu encontrei alguém que ouviria. Meu irmão apareceu ao meu lado. "Senhora", ele disse, "precisamos de uma declaração." Ele foi contratado através de contratos oficiais do HOA. "Você vai precisar de um advogado." Ela engoliu em seco pela primeira vez em sua era de terror. Karen não parecia mais confiante. Ela parecia nervosa. Ao pôr do sol, Daniel estava dentro de uma viatura. Sua arma apreendida e sua placa falsa, destruída. Sua autoridade havia desaparecido. Eu me sentei na calçada com Jack. Ele não havia dito muito. Ele apenas olhava para o espaço vazio na rua, onde o carro controlado por ele havia sido esmagado durante a confusão. "Posso construir um novo?" ele perguntou. Eu olhei para ele. Ele ainda estava abalado, ainda quebrado, mas não destruído. "Sim", eu disse. "Você pode construir o que quiser." "Talvez com foguetes dessa vez?" ele murmurou. Eu sorrio. Eu sorri de volta só um pouco. Mas foi o suficiente. Mas isso não foi o fim. Porque uma vez que os relatórios foram feitos e Daniel foi preso, revisamos as imagens da câmera corporal. E o que ele disse durante a prisão não foi apenas uma desculpa, foi uma confissão. Uma confissão que fez o império de pranchetas de Karen desmoronar com um só suspiro. Você sabe como é quando você vence uma discussão e ela fica vazia? Pois é, essa não foi assim. Ver Daniel sendo jogado no chão pelos verdadeiros oficiais, enquanto gritava sobre jurisdição, foi, sem dúvida, a coisa mais satisfatória que já vi desde que me mudei para este bairro. Mas eu não estava celebrando. Eu sabia que Daniel era só o intermediário. A pergunta era: quem o havia enviado e até onde isso ia? As imagens da câmera corporal chegaram na manhã seguinte. Estávamos no escritório do meu irmão. Eu, 2 oficiais, um assistente jurídico e meu irmão, que já estava tomando café. Daquele tipo de café que você só toma quando sabe que algo ruim está vindo. As imagens começaram. Daniel estava na parte de trás da viatura, suando, falando rápido, com a voz falhando.
Até que veio a frase que mudou tudo. Ela me disse para assustá-lo. Disse que o garoto precisava aprender as consequências. Tudo parou. Meu irmão retrocedeu. Reproduziu a frase novamente, mais devagar, mais alto. Ela disse que o garoto era perigoso, que o pai dele era algum tipo de problema. Disse que se eu não lidasse com isso, ela encontraria alguém que lidasse. Não era mais uma teoria, era uma confissão. Meu irmão pausou o vídeo, olhou para mim. Você quer ir até o fim? Eu não hesitei. Acendi tudo. Eu não apenas fiz uma reclamação. Eu iniciei uma campanha. Veja, eu não falo sobre o que fazia antes de me mudar para cá. Eu não estava comprando casas ou fazendo planilhas. Eu estava no sistema. Investigações, conformidade, supervisão em nível federal. O tipo de trabalho que ensina como empurrar papelada até que ela chegue com a força de um trem de carga. E o mais importante, eu tinha amigos, fiz ligações, pedi favores, solicitei auditorias, usei acessos temporários que não tocava há anos. Em menos de 48 horas tivemos tudo. O arquivo completo de violações do HAOA, os registros de pagamentos, as finanças censuradas que não estavam mais censuradas, os e-mails forjados de Karen, envelopes, multas, taxas administrativas depositadas em uma conta bancária pessoal ligada a um negócio de consultoria que não existia. O beneficiário da conta? Karen e seu cachorro. Mais de 14 mil dólares desviados de fundos de execução comunitária para o que parecia muito com um fundo de férias. Marquei uma reunião com o conselho do HOA. Apenas 3 apareceram. Um parecia que não tinha dormido uma semana inteira. O outro ficava clicando com a caneta e balançando o joelho sob a mesa. Eu joguei uma pasta na frente deles como se fosse uma pilha de tijolos. Nós não aprovamos a execução privada. Um deles murmurou. Vocês não aprovaram nada. Eu disse. Ela nunca perguntou. Eles folhearam os documentos, as citações, as transferências bancárias, os registros de chamadas de Daniel. Ela disse que tinha autoridade. O terceiro ofereceu algo sobre semanalmente. Ela disse muitas coisas e vocês acreditaram nela. Deixaram ela usar um policial falso. Eles não discutiram, não pareciam nem surpresos. Apenas sentaram ali, suando no silêncio fluorescente, tentando não ser os próximos. Ela está suspensa, pendente de investigação. O mais velho finalmente disse. Não é o suficiente, eu disse. Vocês vão tornar isso público ou eu vou. Naquela tarde, eu arquivei 3 ações formais. Primeiro, uma ação civil contra Karen por assédio e endangeramento infantil. Segundo, uma petição para dissolver a liderança atual do HOA e convocar uma eleição emergencial. Terceiro, uma carta impressa e dobrada à mão. Você deveria ter ficado apenas com os lixos. Agora você vai ser levada para a calçada. Coloquei a carta na caixa de correio dela sem dizer uma palavra. Ela leu através da câmera de segurança, rasgou-a ao meio. E foi aí que ela quebrou. Ela explodiu na rua no dia seguinte, sem sapatos, sem vergonha, cabelo bagunçado, pastas voando. Ele está manipulando o sistema. Ele tem amigos no governo. Alguém do outro lado da rua gritou. Não é isso que você estava fazendo? Ela se virou, como se fosse atacar alguém. Vocês são todos ovelhas, gritou. De algum lugar mais ao fundo da rua, uma criança gritou. Bah! E a risada se seguiu. Não parou. Karen olhou ao redor, com os olhos arregalados, procurando o controle, e talvez pela primeira vez, percebendo que ela não tinha mais nenhum. E claro, alguém estava filmando. Ao anoitecer, o vídeo tinha se tornado viral. Karen gritando, no meio da rua, com papéis nas mãos, o distintivo do HOA balançando como se significasse algo. Hashtags, visualizações, comentários. Na manhã seguinte, estava nas notícias locais. Enquanto isso, Jack estava lá fora novamente. Não totalmente, não de maneira barulhenta, mas o suficiente para me fazer sorrir. Um dia o encontrei no jardim, cavando na cama de flores com uma colher. O que você está construindo? Eu perguntei. Um bunker, ele respondeu. Para quê? Caso ela volte. Me agachei ao lado dele. O que vai ter no bunker? Lanches, dardos Nerf, um walkie-talkie,
Coisas que eu posso esconder se ficar barulhento de novo. Ele fez uma pausa. Talvez uma foto da mamãe para eu não esquecer o que é normal. Essas palavras me cortaram. Você está seguro agora, eu disse. Ele olhou para cima. De verdade? Sim, eu disse. Ele me entregou a colher. Sua vez, ele falou. Sentamos no chão por um tempo. Nenhuma palavra, apenas silêncio. E sol. Aquele tipo de silêncio que diz que talvez, só talvez, a tempestade tenha passado, mas não passou. Porque 2 dias depois recebemos uma dica. Outra família, outra rua, o mesmo oficial de execução do HOA, a mesma placa falsa, as mesmas táticas. Mas essa história não acabou com uma arma. Acabou com alguém no hospital. E o que veio depois fez tudo o que descobrimos parecer pequeno. A ligação chegou 2 dias depois da explosão pública de Karen. Número bloqueado. Voz trêmula, sem apresentações. Você não me conhece, o homem disse. Mas eu preciso te contar o que esse policial falso fez com meu filho. Fiquei parado, congelado na minha cozinha. Daniel. Ele fez uma pausa longa o suficiente para parecer arrependimento. Sim, eles moram 5 ruas abaixo, do outro lado do bairro. Uma casa pequena, jardim apertado, não o tipo de lugar que atrai drama do HOA, a menos que alguém vá procurar por isso. O filho deles, Eli, tinha 9 anos. Era não verbal, obcecado por drones controlados por controle remoto. Ele construiu o próprio drone a partir de um kit e o voava no quintal todo sábado. Então Daniel apareceu. Disse que o drone de Eli era vigilância aérea não autorizada. Disse que violava o código do bairro. Empurrou o portão, pegou o controle remoto e Eli entrou em pânico. Correu, não parou, não entendeu. Ele tropeçou em uma cabeça de sprinkler, bateu no canto de um plantador de tijolos. Fratura no crânio, concussão. Uma noite na UTI, Daniel tinha ido embora antes que os pais chegassem à porta de trás. Sem identificação, sem relatório. Apenas um vizinho sussurrando que o segurança de Karen havia aparecido de novo. Eles não sabiam o que fazer. Achavam que estavam sozinhos. Até que viram o vídeo. Karen na calçada, gritando sobre inimigos, amigos do governo, e o homem ao lado dela. O mesmo homem que havia deixado o filho dele sangrando na grama. Nos encontramos no dia seguinte. Eles sentaram à minha frente, mãos entrelaçadas. Eli dormindo no banco de trás, um curativo macio envolvendo a testa dele. Eu contei tudo a eles. A placa de Daniel, as credenciais falsas, as autorizações forjadas de Karen, os pagamentos, as mentiras. O pai de Eli sentou em silêncio durante tudo. Não piscou, não falou, até que mostrei a ele as imagens da câmera corporal. O momento em que Daniel disse, ela me disse para assustá-lo. Ele olhou para a tela como se ela lhe devesse algo. Ele finalmente falou. Eu achei que estava exagerando. Você não estava, ele disse. Sua esposa se inclinou para a frente. Ela o mandou para a nossa casa? Sim, eu respondi. Podemos pará-la? Já estamos fazendo isso. Naquela tarde, arquivamos uma ação conjunta. 2 famílias, 2 crianças, um encobrimento coordenado, assédio, endangeramento infantil, responsabilidade civil, intenção maliciosa. Arquivamos tudo o que podíamos, e não demorou muito para alguém prestar atenção. A história estourou no fim de semana. A estação local primeiro, depois regional e, por fim, nacional. HOA contrata policial falso. 2 crianças feridas em pesadelo de abuso de poder. Segurança privada, trauma público. O escândalo do bairro cresce quando regras se tornam armas. Repórteres apareceram, com câmeras, tripés, microfones em mãos. Eles não bateram, não esperaram, apenas foram ao vivo. Karen trancou as portas e fechou as cortinas. A prancheta sumiu. A confiança dela desapareceu. Daniel estava atrás das grades, mas agora o foco estava nela. O escritório do xerife caiu em cima dela no dia seguinte. Novas acusações. Conspiração, fraude, vigilância não autorizada e participação em endangeramento infantil. Daniel confessou as atribuições do bairro, que foram dadas verbalmente por Karen. A lesão de Eli foi confirmada pelos registros,
hospitalares. As acusações dobraram. O juiz congelou os bens de Karen. Um mandado de busca foi emitido para a casa dela ao meio-dia. 2 horas depois, saíram com os discos rígidos dela. Ela não estava mais se defendendo. Ela estava encurralada. Então, veio a lista. Encontrada em um dos discos externos. Uma planilha rotulada como incidente monitorado. 87 endereços coloridos não eram propriedades do HOA. Não eram multas, eram alvos. Cada endereço marcado com termos como risco de barulho, crianças, visíveis, paisagens não conformes e potencial de vigilância. Daniel havia visitado pelo menos 11 deles. 2 estavam marcados como concluídos, o nosso e o de ele. 1 estava marcado como pendente. Eu não reconheci o nome, mas eu sabia. O que isso significava? Daniel não havia saído do controle. Ele estava seguindo um sistema. O sistema de Karen. A palavra se espalhou rápido. Vizinhos que antes acenavam educadamente da calçada, agora entregavam pastas com encontros estranhos, fotos, cartas e capturas de telas de mensagens de texto que pareciam estranhas na época, mas que agora faziam total sentido. Karen não era apenas uma péssima membro do conselho. Ela era uma ditadora com um rastro de papel. E a comunidade estava cansada. De 73 residentes assinaram uma petição para dissolver o HOA. A votação emergencial foi unânime. O conselho renunciou. Karen foi proibida de participar de qualquer governança futura do bairro. O império dela foi apagado. As multas que ela emitiu foram invalidadas. As reclamações que ela forjou foram apagadas. E todos os documentos que ela assinou foram marcados para revisão legal. Ela não era mais temida. Ela estava acabada. A imprensa queria uma declaração. Karen deu uma, de pé, rígida, atrás de seu advogado, cercada por luzes piscando e silêncio. Eu lamento por algumas escolhas. Foi tudo o que ela disse. Nenhuma desculpa. Nenhum nome. Nenhuma responsabilidade. Apenas 4 palavras vazias, servidas frias. Ela não mencionou Jack, não mencionou Eli, não mencionou Daniel. Ela nem olhou para a câmera, porque pela primeira vez, ela não tinha mais poder para exercer. Jack assistia a tudo da varanda. Ele estava com o caderno de novo, fazendo anotações sobre as vans que chegavam, os repórteres que passavam. Ah, Fox voltou, ele disse. Você acha que eles me deixam falar na câmera? Você quer falar? Não, mas quero que ela saiba que eu poderia. Mais tarde, naquela noite, eu os encontrei no jardim, com fita, rolos de toalhas de papel e fita adesiva. O que é isso? Eu perguntei. Prototipo. Ele respondeu. Para quê? Sistema de defesa. Na próxima vez que eles vierem atrás de nós, eu quero fogo automático. Ele fez uma pausa. E um compartimento para lanches. Ele disse, me entregando um desenho. Eram os planos para uma torreta Nerf do tamanho de uma tampa de lata de lixo. Ele estava planejando de novo. Isso significava que ele estava se curando, mas quando eu pensei que tudo estava terminado, quando comecei a sentir aquele gosto de paz verdadeira e enraizada, meu irmão me ligou. Precisamos conversar, ele disse. O que foi agora? Encontramos algo no caminhão de Daniel, um arquivo em papel. E tem outra família, outra casa, sem gravações de segurança, sem relatório policial, mas o filho tem 2 dentes da frente faltando e a mãe não fala com ninguém. Eu fiquei em silêncio, gelado. Daniel tinha mais do que um padrão. Ele tinha um impulso. E ele não estava trabalhando sozinho. A prancheta sumiu. Daniel estava preso. O HOA estava enterrado. Eu deveria me sentir aliviado, mas a lista ainda não havia terminado comigo. Meu irmão me entregou o arquivo como se fosse algo que pudesse morder. 3º filho, ele disse. 5 anos, 2 dentes da frente faltando, rosto roxo, sem gravação, sem reclamação. Daniel não está confirmado, mas o cronograma bate. Ele disse, puxando uma folha do arquivo. Um nome, um endereço, uma nota. Pendente. Espera-se resistência leve. Nenhuma gravação. Aquilo não era coincidência. Aquilo era seleção de alvo. Eu fui até a casa naquela tarde, sem crachá, sem imprensa.
Só um arquivo e uma promessa. Casa pequena, varanda baixa, cortinas fechadas. A mulher que abriu a porta parecia que não tinha dormido em dias. Não estou interessada. Ela disse rápido, como se fosse reflexo. Não estou vendendo nada, eu disse. Estou aqui sobre o seu filho. Ela congelou. Foi aí que a porta se abriu completamente. Sentamos à mesa da cozinha, enquanto o filho dela, Noah, assistia desenhos na sala ao lado. Ela me contou tudo. Daniel apareceu sem avisar. Disse que os brinquedos do filho dela estavam violando os códigos de construção. Tirou fotos. Perguntou com que frequência eles recebiam visitas. Naquela noite, Noah escorregou nas escadas, bateu os dentes, perdeu 2. Ela não chamou a polícia. Ele disse que, se eu falasse, o HOA poderia nos expulsar, ela sussurrou, a voz trêmula. Nós alugamos. Eu não queria perder a casa. Eu fiquei quieto. Deixei ela terminar. Ela não queria um processo. Eu só quero que ele se sinta seguro de novo. Foi aí que eu soube. Não era mais sobre limpar o bairro. Era sobre contenção. 36 horas depois, eu tinha tudo o que precisava. Recuperamos os dados dos discos rígidos de Daniel, os registros de rota, os pagamentos que Karen achava que tinha deletado e a lista. 7 famílias. A nossa, a de Eli e agora a de Noah, mais 4. Todos com uma anotação ao lado do endereço. Risco de barulho, alvo de vigilância, comportamento problemático. Não era fiscalização. Era perfilamento. Então, trouxemos todos para uma sala quieta, depois do expediente. Sem pressão, só a verdade. 7 famílias. 7 histórias. Todas diferentes. Mas o medo, o mesmo. Eles não queriam lutar. Eles só queriam paz. E isso foi o que eu prometi. Mas não antes de terminar o que comecei. Eu arquivei uma moção para iniciar a apreensão civil. Cada centavo que Karen roubou, congelado. Cada citação que ela escreveu, anulada. A casa dela, reclassificada, sob os protocolos de perturbação municipal, o que significava visitas regulares, inspeções surpresa, permissões revisadas. Nada ilegal, apenas inconveniente. Exatamente como ela havia sido quando a vi pela última vez. Estava na caixa de correio, mexendo com sua correspondência como se fosse sua tábua de salvação. Sem prancheta, sem telefone, apenas silêncio. Eu atravessei a rua e entreguei a ela uma única página. Ela não perguntou o que era. Ela apenas leu. Marcado para inspeção devido a abuso anterior de autoridade, dizia. Eu esperei. Ela olhou para cima lentamente. O rosto vazio. Não com raiva. Não com desculpas. Apenas vazio. Você não falhou com um bairro, eu disse. Você caçou pessoas. Ela piscou. Não falou nada. Esse era o problema com pessoas como Karen. Elas não se desculpam. Elas só acabam ficando sem palavras. Jack estava esperando na garagem quando eu cheguei em casa. Ele levantou um rolo de papel como uma bandeira de vitória. Atualizações na torreta, eu perguntei. Marquetreiro, ele disse. Rotação automática de dardos, baú de lanches de emergência. Ele sorriu. Você acha que isso vai afastá-los dessa vez? Se não, eu disse. Vamos construir uma com Wi-Fi e respaldo legal. Ele riu e então colou uma placa na lateral. Justiça instalada. Nunca se tratou apenas das cartas do HOA ou dos policiais falsos. Foi sobre poder. Sobre o que acontece quando as pessoas acreditam que as regras só se aplicam para os outros. Karen achava que a prancheta a tornava juíza e júri. Daniel achava que um distintivo dava a ele controle. Mas o que eles nunca entenderam é que alguns de nós sabemos como o sistema funciona melhor do que eles. E quando você mexe com a minha família, você não pode desaparecer atrás de políticas. Você não pode simplesmente ir embora. Não neste bairro. Não nunca mais.